Nós voltamos a meditar em 1 Coríntios, no capítulo 10, e hoje eu queria tratar desse aspecto que é o que Paulo aborda ali na sua carta aos irmãos de Corinto. Paulo está exortando aquela igreja, toda a igreja local, quando nós falamos existe uma única igreja, que é a igreja de Cristo, né? Mas toda igreja local tem áreas para serem trabalhadas. Senão não haveria necessidade de nós nos reunirmos e aprendermos, sermos corrigidos. Todos nós que cremos no Evangelho, que fomos regenerados, estamos num processo de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. E isso implica em Deus trabalhar conosco, pecados que ainda infelizmente cometemos, nunca deixaremos de cometê-los nessa realidade, mas é possível em Cristo que nós cresçamos nesse relacionamento pessoal com o Senhor e Ele nos santifique a cada momento. E um dos aspectos se nós temos uma das realidades da igreja de Corinto que às vezes nos entristece, é porque havia lá vários erros. Havia erros doutrinários, havia pecados não tratados. E então Paulo escreve essa carta para tratar muito do que estava acontecendo ali. Então esse é um aspecto triste de vermos uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo e 5 anos depois ele tem que escrever para corrigir tantos erros. Então esse é o lado triste da história. O lado bom, se a gente pode considerar, é como Deus é misericordioso com a sua igreja. Porque nós também precisamos ser tratados, todos nós somos falhos, pecadores, e nós como igreja local, especialmente os membros aqui, todos nós estamos nesse processo. E se não fossem as misericórdias de Deus, nenhum de nós estaria aqui e nenhum ser humano vivo hoje estaria, se não fossem as misericórdias de Deus. E Paulo está tratando então com estes erros, porque o amor tem uma implicação muito clara que ele corrige, ele disciplina. E ele então escreve essa carta abordando várias realidades que precisavam de correção à luz do que o Senhor tem em sua palavra. E ele trata, desde o capítulo 8, de um grupo ali que ele vai falar de fracos e fortes. Os fracos eram aqueles que ainda tinham algumas características ligadas a uma certa religiosidade e algumas práticas que eles tinham dúvidas, que eles achavam que um cristão não deveria cometer. Outros que já eram um pouco mais maduros e que entendiam que aquilo ali, algumas dessas ações não eram problemas, porque Cristo já havia cumprido, perdoado, e agora em Cristo nós podemos crescer e esquecer de algumas dessas realidades que não têm mais importância, especialmente algumas práticas do Antigo Testamento e que foram estabelecidas por Deus, mais cumpridas em Cristo, e que então a igreja da nova aliança, ela não teria mais que se preocupar com isso. Mas Paulo vai ter que fazer essas correções, vai ter que tratar com esses irmãos. E um dos pontos que ele tratou com os fortes é que estes fortes, agora entendamos, quanto mais forte espiritualmente alguém é, menos ele se considera forte. Quanto mais espiritual alguém é, menos ele vai se considerar espiritual, porque ele sabe que é a graça de Deus. E aí então um dos pontos é que Paulo está falando, e nós vamos ver de novo, que aqueles irmãos, eles sabiam que não existem ou não existiam deuses ou ídolos. Não existem outros deuses.
Nunca houve outros deuses. Só há um Deus, um verdadeiro Deus. E Paulo tratou disso lá no capítulo 8, versículo 4, nosso primeiro texto. Antes de nós entrarmos propriamente no capítulo 10, Paulo tratou disso de maneira muito clara. A gente já viu isso há tempos atrás, quando ele escreveu ali em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 4, ele foi categórico em dizer isso daqui. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Então Paulo está dizendo, existem ídolos, existem falsos deuses, mas eles são isso mesmo, falsos. Na realidade, estes ídolos e deuses não existem, ainda que pessoas adorassem como se fosse. E Paulo diz, só existe um Deus, e essa é uma verdade desde sempre. Mas como o Gabriel trouxe aqui, citando Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós vamos ver um dos aspectos aqui da questão da idolatria que havia lá, que era uma idolatria religiosa, mas nós criamos ídolos a todo momento. E precisamos ser confrontados com a palavra nesse sentido. E Paulo então está corrigindo. E ele diz ali, nós sabemos, nós quem? Os cristãos, porque o ímpio, se você falar com um ímpio, ele vai dizer, mas esse é o seu Deus, porque existem pessoas que creem em outros deuses. Não existem outros deuses. Mas essa é a sua opinião. Não, é o que Deus diz. Mas esse é o livro seu. Ele não entende. Ele acha, aqueles que não creem, eles vão considerar que há outras divindades além do Deus da Bíblia. Mas à luz da palavra, não existem outras divindades. Todos falsos. Todos eles são falsos. Mas como ele está tratando com aqueles irmãos, ele está dizendo, ainda assim, por causa dos fracos, alguns irmãos que haviam sido convertidos desta realidade, eles ainda tinham dificuldades para entender isso. Então Paulo vai dizer que, olha irmãos, nós temos que tomar todo o cuidado. Nós sabemos que o ídolo não é nada, mas nós temos que tomar cuidado em relação a algumas práticas que podem trazer escândalo para alguns irmãos nossos que entendem, ainda não têm esse esclarecimento. E é então por isso que ele vai escrever ali, agora sim, 1 Coríntios capítulo 10, versos 14 a 22, nós vamos ver estes versos e tentar entendê-los, quando Paulo então vai exortar os irmãos ali de Corinto e para nós também. Então vamos ler e procurar então ler e entender cada um dos versos na sequência. 1 Coríntios 10, 14 e 22 diz assim, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos. Os entendidos são esses que têm um pouco mais de compreensão, são os fortes, entre aspas. Julgai vós mesmos o que digo. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne. Os que comem dos sacrifícios não são, porventura, participantes do altar? Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Lembra? Já vimos lá no verso, o ídolo não é nada. Ele está reforçando, o ídolo é alguma coisa? Não, a resposta não está aqui, mas está no verso que a gente acabou de ler. Antes digo, e aqui está o problema, antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que sejam participantes com os demônios.
Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que Ele? Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Voltando então para o primeiro versículo. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. E uma primeira definição que é importante que nós apresentemos é o que é idolatria. E eu tenho aqui uma definição simples para que nós tentemos entender um pouco daquele contexto. A palavra idolatria vem dos radicais gregos eidolon, que é corpo, e latreia, que é adoração. E se refere a quaisquer práticas de adoração a ídolos, sejam religiosos ou não, e são contrários ao conceito de um Deus transcendente e por tal natureza único. O que essa definição diz? São pessoas, a idolatria é uma adoração, os católicos vão divergir disso, mas é a mesma coisa, de uma veneração a alguém como sendo mais importante, como tendo um papel de adoração, ou de veneração, ou às vezes de mediação. Isso, no caso que estava acontecendo ali em Corinto, que era comum na cidade, é que havia falsos deuses, e esses deuses, e normalmente a idolatria, ela é representada por o quê? Imagens, esculturas. Então, isso era uma realidade na cidade de Corinto. Nós já vimos, Corinto era uma cidade pagã. Os pagãos ou gentios, só que quando falamos de pagãos, está mais relacionado com a questão da religiosidade. Todos os povos, na Bíblia, quando a palavra fala gentios, são todos os povos que não são judeus. Se eu não estiver enganado, todos nós aqui somos gentios. Os pagãos que estavam na cidade de Corinto, ou a cidade de Corinto, era uma cidade que havia vários templos de deuses, de ídolos. Já citamos aqui tempos atrás, um dos templos que era muito famoso, localizado, e que ainda há parte da estrutura lá em Corinto, era um templo da chamada deusa Afrodite. Era uma deusa que era cultuada, existia a sua imagem e o templo para culto, para essa falsa deusa. E no caso de Corinto, como pessoas, Paulo pregou o evangelho, ele ficou lá por 3 anos pregando o evangelho, pessoas foram convertidas a Cristo, parte dos convertidos vinham desse contexto. Muitos deles eram idólatras, eram pagãos antes de crer no evangelho. E então Paulo está tratando disso numa realidade que ele estava vivenciando e os irmãos ali cercados dessa idolatria. Mas agora, como eles são convertidos, eles não têm mais nada a ver com isso. E aí, uma das formas de adoração, que é a primeira, era o quê? A prostração diante dessas imagens como eles fossem um ídolo. A veneração. Algo que era e é ainda abominável para o Deus único e verdadeiro. Por quê? Porque Deus é transcendente, Deus é espírito. A palavra fala, ainda que hoje nós tenhamos um homem na Trindade, antes dele se manifestar como homem, Deus Pai, Filho e Espírito, Pai, Filho e Espírito Santo eram ou é espírito. Então, Deus proibiu que qualquer representação dele para ser adorada fosse feita. No Decálogo, que é o primeiro dos 10 mandamentos, Êxodo, capítulo 20, versos 1 a 5. Então, falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas, nem debaixo da terra. Não as adorarás, não lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Lembra que essa palavra, Deus zeloso, está lá no texto que a gente acabou de ler. Que visito a iniquidade. A idolatria é uma iniquidade, é um pecado, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, o que Paulo está lembrando, e que havia, e que era um pecado comum, e que ainda é um pecado comum em muitas realidades, é a idolatria, ou a adoração, ou a veneração de falsos deuses, representados por imagens. Aí, o tipo de imagem varia, às vezes de pedra, de madeira, às vezes de pedras preciosas, mas que representam uma divindade ou uma pessoa santa e que outras pessoas então se prostram e falam com aquela imagem como se ela representasse uma divindade ou uma pessoa santa. Então, isso é idolatria. Está claro porque Paulo ordena, no versículo 14 que nós acabamos de ler, fuja da idolatria. Fujam da idolatria. Mas havia uma segunda razão. Então a primeira era a adoração, a prostração de imagens. E havia uma segunda razão do alerta do apóstolo, e que é outra forma de paganismo. Eles não somente adoravam e se prostravam diante de imagens, então eles sacrificavam animais para adorar os falsos deuses. E lembremos, né, isso é muito. Os estudiosos da religião que são liberais ou que não creem na palavra de Deus como inerrante, eles vão dizer que a prática, quando Deus ordena, estabelece o sacrifício de animais no Antigo Testamento, ela vem do politeísmo. Eles dizem, os estudiosos, né, de religião, eles vão dizer que o monoteísmo advém do politeísmo. Mas isso é verdade? É claro que não, porque o Deus que criou o primeiro casal se relacionava com eles e eles sabiam muito bem que era um único Deus. O politeísmo veio da rejeição do monoteísmo. Os sacrifícios a deuses pagãos é uma distorção dos sacrifícios que Deus ordenou no Antigo Testamento e que apontavam para Cristo. Então, o que acontecia? Eles adoravam imagens que eram de falsos deuses e faziam sacrifícios para esses animais. Ou para esses deuses, melhor dizendo, sacrifícios de animais. E desde a queda, isso acontece. Sempre aconteceu em milênios da história humana, sempre houve idolatria. E nós vimos, infelizmente, o que nos entristece, o texto que o Gabriel trouxe, é que o próprio povo de Deus incorreu nesse pecado da idolatria, que é abominável para Deus. Paulo, então, está tratando desta realidade com aqueles irmãos. E, novamente, apesar do ídolo não ser nada, o que ele quer dizer isso? Não existe aquele Deus que está representado naquela imagem. Ele não existe. Isso é fundamental. Não existem outros deuses. Há um único Deus. Mas o ponto que Paulo está trazendo aqui é que, apesar daquele Deus, entre aspas, não existir, há uma realidade espiritual por trás daquela imagem. E é aqui que era o grande perigo e que Paulo está exortando aqueles irmãos. Ele continua, nos versos 15 a 18, aqui de 1 Coríntios, voltamos lá para 1 Coríntios 10, 15 a 18. Ele diz assim: falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que eu digo. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, todos participamos de um mesmo pão.
Vede Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? O que ele está querendo dizer aqui? Primeiro, quando ele fala que nós somos um só pão, um só corpo, ele está falando da igreja. Jesus é o pão que veio do céu. Nós somos membros do corpo de Cristo. Paulo está falando disso nessa carta. Mas o que ele está querendo enfocar aqui, e isso é muito importante, irmãos, é que ele lembra do quê? Do que ele está falando? Do cálice da bênção ou do pão que partimos? Do que ele está falando? Da ceia do Senhor. Ele lembra da ceia do Senhor. Ele diz, quando nós partimos o pão e tomamos o vinho, que apontam para Cristo, ele está falando da importância da ceia. E aqui nós vemos que a ceia, conquanto ela seja assim, como nós lemos todo domingo de ceia, nós lemos 1 Coríntios 11, e daqui em breve, se Deus quiser, nós vamos chegar lá para expor com mais detalhes o texto. Ele fala que Jesus manda fazer em memória de mim. Mas não é apenas uma memória onde não haja uma realidade espiritual. Sim, o pão, ele não se transforma no corpo. Nem o vinho se transforma no sangue, como o catolicismo erroneamente ensina. Mas há uma realidade espiritual por trás daquilo. É um memorial, mas há uma realidade espiritual por trás da ceia do Senhor. E nós vemos como a ceia do Senhor, ela é fundamental e importante. E Paulo está falando que quando nós participamos disso, há então uma realidade por trás dos elementos. Isso aí é só um pedaço de pão, é só um suquinho, ou suco de uva ou vinho. Não. Sim, eles são pão e vinho. Mas por trás daqueles elementos há uma realidade espiritual. E é isso que Paulo está querendo. Para então fazer um paralelo para dizer assim, quando você participar de algum culto, alguma prática religiosa que não é verdadeira, há uma realidade espiritual por trás. E era aqui que estava o perigo e que Paulo estava exortando aqueles irmãos. Olha como ele faz também, ele volta então para o Antigo Testamento, quando ele diz assim, vede Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? O que aconteceu? Ele está lembrando dos sacrifícios que eram feitos no templo, ou no altar em frente ao templo, e eram sacrificados animais ali. Havia casos em que sobras das carnes sacrificadas, os levitas participavam, podiam comer aquilo, foi destinado para eles. Mas o que Paulo está dizendo é que, ainda que aquilo lhe fosse apenas uma carne, havia uma realidade espiritual. E eles estavam participando daquilo ali. Quem poderia participar, que no caso eram os levitas, especialmente os sacerdotes. Então, os sacerdotes e levitas comiam o que sobrava dos sacrifícios. Eles eram participantes. E aí então Paulo está querendo fazer um paralelo com a ceia do Senhor e com a ordenança que havia no Antigo Testamento, que agora foi cumprida em Cristo. Fala assim como participar dessas realidades, dessas práticas religiosas, eram realidades espirituais, se você participar de um culto pagão, você está se envolvendo em uma realidade espiritual. É isso que Paulo está falando. E nós vamos ver as implicações para isso, na nossa realidade. Qual o ponto então de Paulo? De novo, quando alguém participa de práticas religiosas, sejam elas quais forem, há uma realidade espiritual por trás delas. E nós vamos ver especificamente na questão da ceia do Senhor. Mas eu queria ver um dos textos, lá da ceia do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 11, versos 29 a 30. Eu estou falando porque a gente está estudando 1 Coríntios, e se Deus quiser a gente vai chegar nesse texto para examiná-lo. Mas olha quais as implicações da realidade espiritual da ceia, e de que pessoas que participavam não discernindo o corpo e o sangue do Senhor, o que aconteceu com algumas delas?
para entender que há sim uma realidade espiritual e que se concretiza em alguns aspectos. Olha só, 1 Coríntios capítulo 11, versos 29 a 30. Paulo está escrevendo, alertando, isso nós fazemos todo domingo, e é por isso que, se você não crê no Evangelho, você não pode participar da ceia, porque há essa implicação. O alerta é seríssimo, quando Paulo fala. Ele está, então, exortando aqueles que participavam da ceia sem discernir o corpo e o sangue do Senhor. 1 Coríntios 11, 29 a 30. E olha o que aconteceu com pessoas que participaram da ceia sem saber o que era aquilo. Ah, isso aí é só um pedaço de pão, ou só um vinho, não dá nada não. Olha o que ele diz. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Dormem aqui é um eufemismo para a morte. Pessoas que participaram da ceia sem discernir, sofreram fisicamente e algumas, inclusive, morreram. É isso que o texto diz. Então, entende a realidade espiritual que há por trás? Ah, mas isso acontece hoje? Pode acontecer. Nós não vamos ver. Talvez nós não vejamos. Ah, não, aquela pessoa lá participou sem saber, ela morreu, ficou doente. Mas o fato é que a Bíblia está dizendo, naquele momento, que isso acontecia. Então, isso pode acontecer. O meu ponto é que isso implica em que não é só uma prática religiosa e que não tem nada a ver, que não tem nada por... Não, há uma realidade espiritual. Tanto em relação ao culto a Deus, e no caso a ceia do Senhor, que é algo para a glória dele, onde Deus está presente, quando não é para ele. Quando um culto não é para ele, ou quando o culto é para um falso Deus. E é muito sério isso. Novamente, o pão é pão, o vinho é vinho. Mas esses elementos mostram que há sobrenatural por trás, se a gente puder usar essa expressão. Toda celebração religiosa, ainda que não vejamos, tem realidades espirituais por trás. E há implicações para isso, e nós vimos aqui. Nós vimos aqui. Não dá para discordar. É claro, mas como isso se dá? Ninguém vai saber explicar a partir do texto, porque o texto não se propõe a explicar. O que ele está dizendo é, se alguém participa, Deus pode tratar. Se alguém participa da ceia do Senhor sem entender, Deus pode tratar. É a verdade ou não é o que o texto diz? De maneira clara. Quais são? Voltamos lá, 1 Coríntios 10, 19 a 22. Quais são as implicações? Aí agora, no caso de participar de uma prática religiosa que não seja ao verdadeiro Deus. E aqui é que o negócio fica feio. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios, capítulo 10, versos 19 a 22. Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Nós já sabemos a resposta. O ídolo, aquele ídolo que tem a imagem de um Deus lá, aquilo tem um Deus por trás? Não. É uma imagem só, que não fala, que não ouve, que não responde, não é verdade? Ela não se mexe. Ela não faz nada. Existe um Deus por trás daquela imagem? Não. Ainda que as pessoas acreditem que sejam Deus. Ou o santo, ainda que as pessoas acreditem que seja. Eu, quando fui católico, eu já falei isso, eu me ajoelhava diante de uma imagem desse tamanho, acreditando que era Maria. Mas é Maria? Não. Representa Maria? Não. Mas há uma realidade espiritual por trás? Sim. E aqui é o ponto. Olha o que ele diz. Antes digo, bom, se não é o ídolo, é apenas uma imagem. Então o que tem? O que tem é o que Paulo diz agora. Antes digo que as coisas que eles sacrificam, lembra? Além de se prostrarem diante de imagens, eles faziam sacrifícios para esses ídolos, sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E eu não quero que sejais participantes com os demônios.
Não podeis beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos a zelos do Senhor, somos porventura mais fortes do que Ele? Estou falando dos fortes, tá? Então você pode fazer porque você sabe que aquilo dá. Não, você não pode, não deve fazer. Porque há uma realidade espiritual por trás. É sério ou não, irmãos? O que eu digo? O sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Já falamos várias vezes. Paulo disse. Contudo, por trás do falso Deus há demônios. Irmãos, a palavra está dizendo que não existe neutralidade. Ou você presta um culto a Deus, ou é a Deus, ou é demônios. É sério ou não? Ah, isso é muito radical. É o que a Bíblia está dizendo. Toda celebração religiosa que não é ao único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, é um culto a um falso Deus, a uma falsa divindade, a um santo que tem o poder de fazer qualquer tipo de mediação que não tem, e se eu desobedecer a palavra e ir por esse caminho, há uma realidade espiritual por trás. E que essa realidade espiritual, Paulo dá um nome de maneira categórica: demônios. Demônios. E não é uma figura de linguagem. Há uma realidade espiritual por trás. Nós podemos até não ver nada demoníaco. Não, mas eu vou lá, eu me ajoelhei, todas as vezes que eu me ajoelhava diante da imagem, eu não via nada demoníaco. Mas há uma realidade espiritual que, se eu não estou cultuando o verdadeiro Deus, há uma realidade espiritual maligna por trás daquilo. Qual é o papel? O principal deles é o quê? Engano. Engano, que é o pior de todos. Não precisa ter nada sobrenatural, ainda que haja, e há muito, de supostas curas. Quem já não ouviu? Feitas por santos. Quem já não ouviu? Mas é verdade? Não, porque é contra a palavra de Deus. Qual é o objetivo? Engano. Ah, mas eu não vi nada de maligno por trás daquilo. 2 Coríntios, capítulo, versos 14 a 15, Paulo está falando de falsos apóstolos. Falsos apóstolos, eles não vão chegar, falou assim, eu sou do demônio. Bom, se chegar assim, ninguém vai querer saber. Mas falsos apóstolos são ministros do diabo, e o diabo que não chega, como a gente vê aí, a figura de tridente, vermelho, chifre e rabo. Não, olha como ele chega. 2 Coríntios, capítulo 11, versos 14 a 15, diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Você sabia que grande parte das maiores religiões tem manifestações inexplicáveis de anjo? Por exemplo, o islamismo começou com quando? Quando Maomé teve um contato com um anjo. Os mormons que estão construindo aqui um mega templo, quando que Joseph Smith teve visão do chamado anjo que apareceu para ele e ditou para ele um outro evangelho de Jesus Cristo. Ele não falou assim, eu sou do diabo. Se for do diabo, vai. Mas é de Jesus. Só que é um pouco diferente. Quando há aparições de Aparecida, de Guadalupe, quando elas acontecem, aquilo lá é Maria aparecendo? É claro que não. E se acredita que é uma alucinação em massa? Não, aquilo lá é uma manifestação maligna. Ah, mas isso...
mas é o que a palavra de Deus diz. A realidade espiritual existe. Houve momentos no Antigo Testamento em que o povo da antiga aliança adulterou, como o Gabriel trouxe aqui, porque abandonaram o único e verdadeiro Deus e adoraram falsos deuses, imagens feitas por homens. E então Moisés, Deuteronômio 32, versos 16 a 17, concordando com Paulo, vai dizer, olha, é o povo de Deus, hein? É o povo de Deus. É Moisés concordando com Paulo, ou melhor, Paulo que concorda com Moisés. Olha o que ele diz do que estava acontecendo ali, no meio do povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 32, versos 16 e 17. Olha o zelo, né, que nós vemos. Provocaram seu zelo, o de Deus, adorando deuses estrangeiros. Despertaram sua fúria com ídolos detestáveis. Ofereceram sacrifícios a demônios, que não são a Deus. Por quê? Porque não há ídolos, não há falsos deuses. Há demônios por trás de ídolos e falsos deuses. Há deuses que não conheciam, deuses novos sem história, deuses que seus antepassados jamais temeram. Então o povo de Deus estava seguindo a idolatria e praticando abominação. O que é e que é a idolatria? Irmãos, é fato, toda falsa religião, todo falso cristianismo tem por trás o diabo. Não queiramos nos enganar. Há um falso evangelho, há um falso espírito, há um falso Jesus. Um não, há vários. Depende do segmento. A realidade da idolatria, e que nós vivemos num país idólatra e não cristão, mostra isso. Ah, mas aí, você for ouvir um estudioso católico, ele vai dizer, mas não é latria, idolatria, é dulia, é veneração. Mas é exatamente a mesma coisa. Quando eu ia me ajoelhar, eu pedia acreditando que Maria ia fazer algum tipo de mediação. Ela não tem nenhuma relação comigo, a não ser que a minha irmã em Cristo, e que um dia nós estaremos juntos, por causa do Salvador dela, pela graça. Mas hoje não podem falar, hoje, não, isso ofende. Não, essa é a verdade. E Paulo está sendo categórico em tratar desse aspecto da idolatria, que estava, mas não eram falsos, não eram santos, mas de onde você entende que vieram as imagens associadas a santos? Do paganismo. Quando o paganismo se junta com a igreja e se cria a religião oficial do Império Romano. Pagãos se ajuntaram com cristãos. Como é que nós vamos fazer para nós mantermos o nosso paganismo? A gente morre. Vamos pegar as nossas imagens pagãs e vamos associá-los aos santos. A Maria, por exemplo. Isso é história. Isso é um exagero, é coisa de fundamentalista. Mas uma coisa é nós fazermos sem saber. Outra coisa é fazer sabendo. Bom, a partir de hoje, você não sabia, você está sabendo. Eu já fiz isso. Mas o que nós agora, tendo ouvido a verdade, se cremos no Evangelho, na palavra dele, nós não devemos participar dessas práticas. Nós não devemos participar de nenhuma religião ou nenhuma manifestação religiosa que seja contrária à palavra de Deus. Mas o que é que tem? O que é que tem é que a Bíblia proíbe. E você vai estar lidando com uma realidade que você não conhece. E você, sabendo, vai estar em desobediência a Deus. E o Deus que tem zelo
pela sua palavra, vai tratar. É claro que líderes e pessoas de falsas religiões que se utilizam de imagens, o catolicismo, o espiritismo, religiões afro, e aí numa realidade totalmente diferente da nossa, do hinduísmo, elas acham que elas adoram, no caso do hinduísmo, falsos deuses. No caso do catolicismo, eles acham que veneram Maria e os santos. Mas ambos idolatram santos ou deuses, mas que não estão por trás das imagens. Há uma realidade maligna por trás das imagens. E de acordo com Moisés e Paulo, inspirados, nós acabamos de ler Moisés e acabamos de ler Paulo, é a demônios que são sacrificados, e pessoas que adoram e veneram essas imagens não estão venerando a ídolos, ou a deuses, ou a santos, mas a demônios. Olha o que John MacArthur, comentando, diz: demônios podem exibir poder considerável. Muitas alegações religiosas pagãs e de culto são falsas e exageradas. É verdade, há charlatanismo, há picaretagem, é claro que há. Mas tudo é claro que não. Mas muitas são verdadeiras. E aí ele ressalva, né? Elas são malignas, mas verdadeiras. São inexplicáveis, são sobrenaturais. Mas são falsas. E visam o quê? O engano. Visam o quê? Tirar da centralidade da palavra. Visam o quê? Tirar da centralidade do Evangelho, da suficiência do Evangelho. Muito do que se passa sob o nome de astrologia, por exemplo, é simplesmente exploração dos crédulos. Mas muitas previsões se tornam realidade por meio do trabalho de forças demoníacas. Ele não está dizendo que o demônio tem o poder de ver na frente, ele não tem. O demônio não é onisciente, ou o diabo e os seus capangas, os demônios. Mas Deus usa isso, inclusive, para aqueles que não querem seguir a palavra. Para aqueles que rejeitam a verdade. Quando o anticristo vier, o que ele vai fazer? Deus vai enviar a operação do erro para que as pessoas creiam na mentira, porque elas querem a mentira. E vai dar sinais inexplicáveis. Mas quem vai estar fazendo? O anticristo. E quem vai estar por trás da ação do anticristo? Deus. E por quê? Porque as pessoas rejeitaram o amor da verdade que os poderia salvar. Então as pessoas, mas eu sempre fiz isso na minha religião. Pois é, mas está errado à luz da palavra. Isso é uma prática abominável. Arrependa-se, creia no Evangelho. Demônios não são ilimitados em poder, mas eles têm poder para realizar maravilhas suficientes e fazer previsões suficientes se tornarem realidade, para manter adoradores enganados e ilhados. A gente vê isso na Bíblia ou não? Nós vemos situações de falsos profetas fazendo coisas inexplicáveis no Antigo Testamento. No Antigo Testamento e no Novo Testamento nós não vemos ou não? E aqui a gente tem uma aplicação para isso, que é o quê? Não participe de celebrações religiosas que são contrárias à palavra de Deus. Não participe. Não participe de uma missa. A missa não é um culto. Vai estudar, não dá tempo para a gente tratar, mas vai ver o que eles definem como missa. O templo católico não tem um púlpito, tem um altar. A missa é a renovação do sacrifício de Jesus, toda a missa. Por isso que se transforma em corpo e sangue, literalmente. Porque tem que ser feita toda a missa. Por isso tem um sacerdote, porque o sacerdote é mediador. Mas tudo isso nega o quê? A suficiência do sacrifício de Jesus Cristo. A graça. O sacrifício de Cristo foi feito uma vez por todas. É sério ou não? É sério ou não? Não participe de nenhum culto religioso. Especialmente agora nós estamos sabendo, à luz da palavra, que nós não devemos participar.
Mas Paulo, você disse que o ídolo não é nada. Sim, mas ele acabou de dizer que é uma realidade espiritual por trás. Participar de uma cerimônia religiosa, contrário à palavra de Deus, é participar, e como ele vai dizer, e é claro que ali há uma implicação clara da mesa dos demônios. Você não pode, como cristão, participar da ceia do Senhor e depois participar de uma prática que seja contra a palavra de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque eu já fiz isso. E hoje eu não faria, mesmo tendo crido no Evangelho. O que é que tem? O que é que tem é porque a palavra de Deus diz para não fazer. Há padres que se ajoelham diante de imagens, que rezam para Maria, a renovação do sacrifício de Cristo. Tudo isso é falso. Mas o que é que tem? É uma realidade espiritual por trás de cada mentira proclamada. Assim como uma reunião mediúnica entre espíritas ou a reunião dos muçulmanos em uma mesquita, todas essas práticas religiosas envolvem realidades espirituais. Mas eu vou lá, a gente troca, eu vou lá com ele. Não, você não precisa fazer isso. Não, por que você não vai? Porque isso é contra a palavra de Deus. Outra coisa, que você já deve ter participado, eu já participei, já celebrei e não faria nunca mais, culto ecumênico. Né? Não é, mas é importante. É importante onde? Olha o que é um culto ecumênico, ou a ideia do ecumenismo. Nós tivemos uma reunião aqui de pastores, quando o Mark Dever, e falou, eu sou ecumênico. Um pastor ecumênico. Aí você tem ecumênico, você tem comunhão com quem nega os fundamentos da fé cristã? Mas com base no quê? É porque eu gosto. O culto ecumênico é um conceito de longa data que representa um culto religioso que contempla diversas crenças. Bom, não precisa mais nada. Porque se não adora o verdadeiro Deus, adora alguma coisa que não é Deus, e são demônios. Que culto ecumênico tem que fazer com quem não adora o verdadeiro Deus? Isso é um conjunto de ritos de diferentes religiões celebradas em uma mesma cerimônia. É lindo. Lindo. Não, aquilo lá é falso e há uma realidade espiritual por trás. Em algumas terminologias, o termo ecumênico pode designar somente as três principais religiões cristãs: catolicismo, espiritismo e protestantismo. Você deve participar? É óbvio que não. Porque ou se crê no Deus da Bíblia e no Jesus da Bíblia, ou o resto é falso. Tem uma realidade espiritual por trás que não é de Deus. Não existe culto ecumênico. Eu também já participei disso. Por ignorância. E eu estava errado à luz da palavra. Cristãos e pagãos creem, oram, rezam, obedecem deuses diferentes. Então dá para juntar. Absolutamente toda religião que não crê no Deus da Bíblia, de toda a Bíblia, e no Jesus da Bíblia, de toda a Bíblia, é um falso Deus. Ou um falso Jesus, ou um falso Espírito, ou um falso Evangelho. E nós não devemos participar. Mas aquele meu amigo, é a chance. Não, a chance é você tratar na luz e na verdade. É dizer a verdade. Sim, em amor, em graça, em misericórdia. Não é como essa semana foi noticiado, né? E sempre quando é uma religião que não é a cristã, aí toma uma proporção de um cara que foi lá e botou na porta de alguém que é adepto a uma religião afro e falando um monte de besteira, que ele tinha que morrer. Vocês viram isso aí essa semana? E aí foi lá, não, isso misericórdia, um cristão jamais deveria fazer. Mas o que ele está fazendo? Ele está adorando um falso Deus e está falando, o Deus que ele acredita não é verdade. Eu preciso dizer isso em amor, em graça, em misericórdia, mas eu preciso dizer a verdade. Eu não posso negociar a verdade. Se você creu de verdade no Evangelho, e o que é o Evangelho? Né? Importante a gente definir o que é o Evangelho, porque muitos evangélicos nem sabem o que é o Evangelho. O Evangelho, a palavra Evangelho, é uma boa notícia, e é uma boa notícia porque vocês não somos
nós nascemos em pecado. Deus criou esse mundo maravilhoso, sem o mal, sem o pecado. Mas o homem decidiu pecar contra Deus. E a partir do primeiro casal que se rebelaram contra Deus, um dos pecados eles queriam ser como Deus, eles se rebelaram contra Deus, e aí vieram todos os pecados que nós vemos na história. Um deles é a idolatria, de falsos deuses, de sacrifícios a falsos deuses, e os inúmeros pecados que nós cometemos. E nesse estado, todos nós estamos separados de Deus. Não adianta, então agora eu não participo mais. Não é isso que vai mudar. O que vai mudar é, Deus mandou o seu Filho para salvar pecadores como eu e você, por amor e de graça. Todo aquele que crê em Cristo, se arrependendo de seus pecados, crê no que Cristo fez, morrendo por nós naquela cruz, e não somente morrendo, mas nos fazendo morrer no seu corpo, para na sua ressurreição nos dar uma nova vida. E quando eu creio nisso, pelo poder do Espírito, eu sou levado ao arrependimento e eu recebo a Cristo como Salvador e Senhor, então eu creio no Evangelho. E aí a partir do poder do Evangelho, eu vou ter então discernimento para entender essas realidades. Caso contrário, você vai achar que isso é radicalismo religioso. Mas isso é o que a palavra de Deus diz. Que o Senhor nos dê discernimento. É claro que e nós poderíamos falar como o Gabriel trouxe no início, a idolatria é muito mais do que a adoração a imagens. Nós criamos ídolos, nós idolatramos às vezes pessoas na nossa volta, família, e está errado. Mas o ponto que Paulo quis tratar aqui é de uma realidade que ele estava vivendo e que nós temos que tomar cuidado, que às vezes nós relativizamos algumas participações que a gente acha que não tem problema nenhum. Não à luz da palavra de Deus. Por quê? Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou nós vamos decidir então provocar a zelos o Senhor. Eu, pela graça de Deus, não quero fazer isso, por amor a Ele. Ainda que possa parecer ofensivo para alguém, ainda que possa parecer arrogante, vocês só têm verdade, nós não temos nada, mas a Bíblia e Jesus, Ele é a verdade, a única verdade. E as pessoas precisam, nesse mundo relativista que a gente vive, precisam ouvir isso. Que o Senhor nos dê discernimento, irmãos, coragem, com amor, graça e misericórdia com os que são cegos, porque todos nós éramos, mas que Ele nos dê coragem para não negociarmos nenhum aspecto da sua palavra.